Como Deus é bem organizado em tudo que faz, então Ele, conhecedor que é do futuro, nos fazem saber das coisas, dos acontecimentos com antecedência. Nós temos o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações de Jesus Cristo, que nos mostram muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje e que brevemente se cumprirão muitas coisas ainda. Já naquela época, Deus, se utilizando de João para escrever o livro do Apocalipse, como o Senhor Jesus se preocupava com a sua igreja, ele determinou que o escritor enviasse várias cartas para as igrejas na Ásia Menor. Quero ler Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 21, onde está escrito: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. O que nós aprendemos com esse texto sagrado é que o Senhor Jesus deseja o bem-estar do seu povo, da sua igreja, e ele ensina como agir corretamente para estar no centro da vontade do Papai Celestial. Esta carta também nos ensina que o Senhor Jesus conhece as nossas virtudes, e ele, como sendo sábio, como sendo a própria sabedoria de Deus, nos incentiva a cultivarmos boas e positivas virtudes no que diz respeito à vida cristã digna perante o nosso Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Quem estava enviando esta correspondência, este ensinamento, era o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que conhece todas as coisas. Quando se fala sobre olhos como chamas de fogo, fala sobre o olhar prescrutador do Senhor Jesus, em que ele tem pleno conhecimento de tudo aquilo que acontece com a nossa vida.
e ele é Rei, poderoso, aquele que governa e que administra todas as coisas em cima nos céus e embaixo na terra. Por isso esta linguagem, os pés semelhante ao latão reluzente. Isso era uma figura de linguagem para descrever os reis poderosos da história antiga. Aí veio o reconhecimento das virtudes do líder cristão da igreja de Tiatira, bem como dos servos de Deus que ali estavam. Eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus sabe de tudo o que nós fazemos, o que nós praticamos, o que nós falamos. Aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus está de maneira clara e patente perante o coração do Senhor Jesus, porque Ele nos conhece de perto a cada um. Milhões e milhões, milhares de milhares, bilhões de servos do Senhor Jesus, mas Ele conhece a todos de perto. E diz o Senhor Jesus: eu conheço as tuas obras e o teu amor. Essa é a prática do segundo mandamento de Cristo que deve prevalecer com todos aqueles que confessam o nome de Jesus. E o teu serviço, todos aqueles que estão a serviço do reino de Deus, aqueles que trabalham na obra do Senhor, aqueles que levam ou semeiam o evangelho da graça divina, estes são reconhecidos pelo Senhor Jesus. Por isso que ele diz que conhece o seu serviço, a sua obra, aquilo que você faz e pratica em prol do reino de Deus, e a tua fé. Todo cristão verdadeiro, ele vive pela fé. É isso que nos ensina Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá da sua fé. A fé é indispensável nessa nova dispensação. Eu conheço a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, diz o Senhor Jesus. Era uma pessoa que estava evoluindo na sua vida espiritual e que, em vez de regredir naquilo que fazia para o reino celestial, era avançando, progredindo, trabalhando mais, se esforçando mais, buscando mais, dando mais de si para ver o crescimento da obra de Deus, do reino de Cristo Jesus. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Havia ali na igreja de Tiatira uma das interpretações mais seguras que nós podemos interpretar é que havia uma mulher que era profetisa. Há outras interpretações, mas a mais direta é essa, uma mulher que era uma liderança da igreja e que, em vez de ensinar os servos de Deus a adorar unicamente a Cristo Jesus, ensinava a eles se prostituírem com a idolatria. E o texto termina dizendo que deu a oportunidade a esta mulher para que se arrependesse, mas ela não quis mudar de vida. Tem muitas pessoas que é assim, Deus vai dando oportunidade, mas a pessoa não quer ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus.